um videocast Brasil Journal. Porque essa é a verdadeira transição energética brasileira. Acho que ela vai ser muito mais líquida do que talvez em outros lugares do planeta. Eu sou Adriano Pires e esse é mais um episódio do Power Podcast do Brasil Journal. A gente conversa com quem decide, com quem investe, quem pensa o setor de energia. O nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre combustíveis no Brasil, combustíveis do futuro, combustíveis do presente, o que está acontecendo aí de SAF, substituindo querosene de aviação, falar de lubrificantes. Enfim, é um mercado bastante interessante que vocês vão gostar da conversa. E ninguém melhor para falar do que o presidente aqui da Vibra, Ernesto Pousada. Ernesto, muito obrigado por receber a gente aqui no teu escritório, né, na Vibra, né? É um prazer estar com você e a gente vai começar esse bate-bola, primeiro te colocando uma questão mais macro, assim. E a Vibra, Ernesto, como é que está a Vibra e quais os planos da Vibra para 26? Adriano, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer muito grande poder falar um pouquinho do nosso setor e da Vibra especificamente, né? A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do país hoje, é a única presente em todos os estados. Eu gosto muito de dizer, a Vibra é a única que vai do Oiapoque ao Chuí, né? E literalmente a gente significa isso mesmo, é a única presente lá no Oiapoque. A gente leva energia, muitas vezes levamos diesel em locais que ninguém chega. E muitas vezes diesel que significa não é o diesel do caminhão, do carro, é o diesel que move geradores e move energia elétrica para os refrigeradores, para as televisões de pequenas comunidades espalhadas por esse Brasil. A Vibra é uma empresa brasileira, a Vibra tem 8.000 postos pelo Brasil, é uma das maiores no mundo. Se você olhar quem tem mais postos pelo mundo, certamente a Vibra é uma das maiores do mundo. Além disso, nós temos mais de 20.000 clientes no nosso segmento de atendendo a indústria, o B2B, em atendimentos industriais, no agronegócio, e uma participação muito relevante no setor de aviação. Todo mundo aí que voa por esse Brasil afora, de cada 10 voos que levantam voo no Brasil, 6 a Vibra que está fornecendo o combustível, ou seja, uma empresa brasileira presente no Brasil fornecendo a energia que o brasileiro precisa. Quando a gente olha na tua pergunta um pouquinho de 2026, nós vemos aí grandes oportunidades ainda no setor de combustíveis. A gente tem aí o licenciamento da marca Petrobras, que a gente leva com muita honra, muito orgulho de ter essa marca, levar essa marca para todos os brasileiros. E uma das metas nossas é continuar expandindo a nossa rede de postos no ano de 2026. Então, a gente vê 26 como um ano importante de crescimento nesse setor, para a gente poder levar essa marca ainda mais longe, mais perto do consumidor brasileiro. Então, a área de postos é algo que a gente vê como uma oportunidade de crescimento muito grande. Nós, na verdade, até dando um passo atrás, nós criamos aí 5 pilares estratégicos. Então eu vou talvez rapidamente descrevê-los. O primeiro é a área de postos, que eu mencionei agora. O segundo é o crescimento na área do agronegócio, no nosso setor de atendimento industrial, no B2B. E aí a gente tem um foco muito grande. Nós lançamos ano passado um produto chamado AgriTop, que ele tem aditivos para ajudar na performance dos equipamentos agrícolas, e a gente vai crescer com esse produto, levando esse diesel com aditivo que dá uma melhor performance no agronegócio brasileiro, algo que cresce muito. O Brasil é uma potência no agronegócio. E temos uma terceira via também, que é o lubrificantes. Aí temos a marca Lubrax, né? Lubrax, por quase 10 anos consecutivos, é top of mind no Brasil. Então, ou seja, uma marca extremamente reconhecida por todo brasileiro como a marca de lubrificantes. Então, a gente tem o potencial de crescimento. O ano de 26 vai ser um ano que a gente vai focar ainda mais no crescimento de lubrificantes. A gente, inclusive, recentemente anunciou a criação de uma unidade de negócios mais independente. Nós colocamos um CEO responsável por essa unidade de negócio. O Marcelo Bragança assumiu como CEO da área de lubrificantes para poder acelerar esse crescimento no lubrificante. E temos uma quarta avenida, pilar nosso estratégico, que é a parte de logística. Então, na logística, a Vibra já é
a companhia mais eficiente em termos logísticos, com menor custo estrutural, um legado da época que era BR Distribuidora, com essa presença nacional, uma capacidade, uma granularidade muito grande de distribuição de combustível, e a gente vai seguir buscando mais eficiência, buscando eficiência logística, dando mais rotatividade para os ativos logísticos, nossos caminhões, enfim, buscando reduzir o nosso custo competitivo logístico. E, finalmente, a quinta avenida, que é a parte de renováveis. Então, a gente vê também um mundo do Brasil, um mundo do mundo de transição energética, né? E a Vibra, aí nós temos aí um projeto muito legal, que é o SAF. A Vibra foi a primeira empresa no Brasil a importar o SAF. A gente importou um volume para fazer testes, fizemos alguns pilotos, voos inaugurais aí, o primeiro deles foi com a Líder Aviação, e agora vamos estar também trabalhando no aeroporto de Salvador, né? O aeroporto de Salvador vai ser o primeiro a ter voos comerciais utilizando o SAF. Então, numa parceria inédita aí com o governo da Bahia, a gente implantou o SAF para ser o primeiro aeroporto brasileiro com voos comerciais utilizando o SAF. Então, estamos sendo aí tem né, acho que tem um pouquinho do DNA da companhia, de pioneirismo, de inovação com transição energética. E falando também de renováveis, um investimento de quase 8 bilhões de reais que nós fizemos na Comerc, que é uma das maiores empresas de geração de energia solar. Então, com 2,2 giga, é um investimento também voltado ao crescimento na transição energética, como é que também aí dentro do nosso pilar de renováveis. Ernesto, quer dizer, a Vibra, né, é aquela história, né? Muita gente acha assim, quando fala de distribuidora de combustível, o pessoal pensa num mundo mais dinossáurico, né? Aquele negócio do posto, de você ir lá abastecer o carro, da gasolina, do diesel, do etanol, né? E a Vibra, como você falou, é a maior empresa distribuidora de combustível no Brasil, até porque ela vem lá da antiga BR Distribuidora, né? Foi a privatização, uma grande privatização, bem sucedida, a gente vê pelos resultados da Vibra, foi, acho, uma medida acertada, né? A privatização da empresa. Você tem o negócio do label para negociar, mas enfim, é uma empresa que está nesse setor de, mais assim, que muita gente, volta a repetir, acho que é um negócio meio dinossáurico da gasolina e do diesel. E hoje você está cheio de combustíveis de futuro, né? Vamos dizer assim. Não só biocombustíveis, né? A questão da SAF que você falou, vamos conversar um pouquinho de SAF, até porque a preocupação que eu tenho com a SAF é que é muito cara, né, em relação à querosene de aviação, né? Como é que você vê essa questão da redução de custo, né, da SAF? Mas também tem outras fontes, né? Tem gás natural, por exemplo, o pessoal está falando muito hoje do GNC, do gás natural comprimido, do GNL, do gás natural líquido para botar em caminhão, né? Então, assim, você acha que, assim, falar um pouquinho de futurologia, que o futuro do posto de abastecimento é aquele que você vai parar lá e você vai ter várias opções assim, e como é que a Vibra está se colocando diante desse futuro aí, dessa multiplicidade talvez de combustíveis que você tem? E o Brasil nesse sentido é muito rico, né? Porque a gente sempre esteve na frente disso, aliás até com o próprio etanol, né? Sem dúvida. Então, Adriano, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que, primeiro, falando de Brasil, o Brasil é um país que, na sua essência, ele já é um país em transição energética há muitos anos, né? Então, a gente tem o etanol, a gente tem o biodiesel. O Brasil, quando você olha o consumo de energia renovável no país, incluindo tanto a energia elétrica como a energia necessária para os automóveis, caminhões, nós temos cerca de 45% contra uma média de 15% de energia renovável. E isso muito em virtude, obviamente, de todo o nosso parque hidrelétrico e agora solar e eólico, mas também em virtude de todo o etanol e biodiesel que nós temos na nossa equação, né? Então, a estratégia da Vibra no que tange a transição energética a gente vai acompanhar essa transição energética que vai ser demandada naturalmente pelos mercados, pelo cliente. A gente vê o posto ainda com um papel fundamental, porque eu acho que não se fala em encerrar o combustível fóssil e partir, se fala em transição energética, né? É muito importante porque, acima de tudo, a gente precisa ter segurança energética. Como eu falei inicialmente aqui, hoje o mundo, o Brasil, depende
de todo tipo de combustível, seja do renovável, mas também do fóssil, para continuar movendo, para continuar as pessoas vivendo, tendo qualidade de vida e podendo, como eu mencionei anteriormente, em algumas pequenas comunidades, acionar um gerador que vai ser a televisão ou a geladeira dessa pessoa. Então, eu acho que a Vibra quer ser uma fornecedora da energia que o nosso cliente precisa. Como é que eu vejo essa transição energética? Como é que eu vejo essa combustível do futuro, né? Que foi um pouco a sua colocação aí. Eu acho que o Brasil, diferente de outros lugares do mundo, eu acho que o papel do posto, o papel dos combustíveis líquidos ainda irá bastante adiante, porque nós temos o etanol, porque nós temos o biodiesel. Então, eu acho que naturalmente o que nós vamos ver é um crescimento do etanol. Primeiro, eu acho que o etanol agora, especialmente com o avanço do etanol de milho. É isso que eu ia te colocar, porque é interessante que a gente leu recentemente nas notícias que hoje um grande acionista da Vibra, né, é o maior produtor de milho do Brasil, né, que é a Impasa, não é isso? É. E hoje mais ou menos 20% aí da produção de etanol brasileiro já é milho, né? Sim. Não te preocupa um pouco assim esse crescimento do mercado de etanol de milho, ao mesmo tempo o mercado de cana, você não ter uma sobra de etanol no Brasil? Eu acho que nós não vamos ver uma sobra de etanol no Brasil. Eu acho que o que nós vamos ver é um avanço do etanol, naturalmente, através até do que você próprio comentou aí, da lei do combustível do futuro. Do aumento da mistura, você através de mandatos, um aumento da mistura, que ainda demanda alguns avanços tecnológicos para que você não tenha impacto em carros que não sejam flex. Eu estou te colocando isso, sabe, de provocação mesmo, porque você vê hoje o setor elétrico brasileiro, né, e vocês estão também na renovável, no caso da solar, está com um problema sério que é o tal do curtailment, né, que você hoje está sendo cortado, né, a geração solar e eólica, porque você tem que manter uma estabilidade no sistema e se você não cortar, você tem um risco aí de não ter estabilidade até ter apagão, né? E essa sobra de energia solar e eólica, ela é muito função, na minha opinião, né, de muito subsídio, né? Acho que já devia ter parado o subsídio lá atrás. Então, quando eu olho para o etanol, fico com a mesma preocupação, né, e eu tenho até conversado com alguns produtores de etanol também, que é o seguinte, o cara vai e pega, o juro hoje está muito alto, mas você vai lá, o governo pega um juro mais baixo, você começa então a plantar milho, produzir etanol de milho, né, e tem a produção de etanol de cana, e você não se preocupa talvez com a demanda, né. Eu fico preocupado se você não vai ter um descasamento de demanda de etanol com a oferta, como você está tendo hoje nas renováveis. Eu acho que isso tudo, no nosso caso, eu acho que é um pouco diferente, porque você ainda tem muita gasolina no mercado e isso vai se regular por preço. Isso não vai se regular por cortes, diferente do outro setor, como você mencionou, que aí tem outras questões de disponibilidade de linha de transmissão e que entram nisso também. Você é um produto diferente, você não tem... Aí você vai naturalmente regular por preço. Obviamente você tem uma indústria como a indústria do açúcar e álcool, que pode migrar mais para o açúcar e deixar de produzir um pouco etanol, dependendo da equação. Então você tem uma série de equilíbrios, você tem o preço relativo da gasolina, você tem o etanol de milho e você tem o preço do etanol de cana. E você tem o açúcar. Claro. Então você tem aí, eu acho que uma equação que naturalmente os mercados vão se autorregular por preço. Se o etanol está avançando muito, a gasolina pode cair de preço no país para regular, e aí mais cana sai por açúcar. Então, assim, você tem, acho que, mecanismos que conseguem equilibrar isso de uma maneira diferente do que você tem no... Então, na minha visão, o etanol vai crescer no país, ele vai ocupar um espaço mais significativo. Não acredito que nós estamos perto de acontecer nenhuma espécie de cortes nos próximos anos. Uma situação distinta pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Mas hoje eu ainda vejo que existe uma demanda, existe uma capacidade do mercado absorver e que naturalmente os preços vão se regular. Acho que nesse caso o que nós vamos ver é um ganho para o consumidor também. Até um combustível, você está gerando concorrência para você ter um preço potencialmente mais competitivo. Eu acho que voltando à tua pergunta original, né, eu acho que essa é a transição energética do país, é o etanol avançando, é o biodiesel avançando, e aí a Vibra tem um papel importante, porque quanto mais você vai adicionando biodiesel no diesel,
os motores têm mais complexidade, mais custos, demanda mais manutenção, e a gente pode entrar com aditivos, esses aditivos, o que eles fazem em conjunto com o biodiesel? A gente já tem um exemplo no que eu mencionei no agronegócio, a gente lançou um produto com aditivos, é um diesel que tem lá os 15% de biodiesel e tem o nosso aditivo. Além de você ter o 15% de biodiesel, que é renovável, esse aditivo nosso ele contribui para uma redução do consumo, portanto menos CO2 emitido, e todo mundo sai ganhando. Então o nosso cliente ele tem um ganho na redução do consumo, e o meio ambiente acaba ganhando também por menos emissão de carbono. Então a Vibra também tem um papel mais tecnológico, de inovação, de acompanhar, não é só o combustível em si, mas como eu facilito a aplicação desse combustível de tal maneira que quem vai consumir tenha um benefício e a gente consiga ir adaptando porque essa é a verdadeira transição energética brasileira. Acho que ela vai ser muito mais líquida do que talvez em outros lugares do planeta. Eu estava te colocando isso, que o caso do etanol é um caso muito interessante no Brasil, que o etanol é uma coisa que funciona, que eu chamo de ter uma ciclotimia, né? Você avança e recua a todo momento, né? Você, em 2003, o Brasil era a Arábia Saudita verde, aí depois veio o pré-sal, o Brasil virou Venezuela. Aí quebrou todo mundo, né? E aí agora vem o combustível futuro, aí aumenta a mistura, vai respeitar, e se o etanol ficar mais caro a gasolina, o governo quer controlar a inflação, aí que vai ter a tentação de reduzir a mistura. Então, assim, vem agora uma grande transformação com o etanol de milho. Então, é um negócio que eu concordo com você, mas o Brasil tem uma política muito intervencionista ainda nesse setor, né? Basta olhar a questão dos preços dos combustíveis, né? A gente tem no Brasil um único fornecedor, que é a Petrobras. Né? E a Petrobras é uma empresa que muda de acionista a cada 4 anos ou a cada 8 anos. Então, e tem uma tradição também, no imaginário da população brasileira, que de preço de gasolina e de diesel é um problema seríssimo, né? É um problema maior do que plano de saúde, né? Então essas coisas que são essas variáveis que eu sempre coloco, né? Que a gente tem que olhar. Agora, concordo com você, é um avanço. Então, até nesse sentido, eu vou te colocar 2 questões. A primeira é carro elétrico. Eu, Adriano, sou crítico a carro elétrico. Né? Eu acho que a gente tem o tal do etanol, o biocombustível, que a gente tem uma vantagem comparativa imensa, que a gente devia ter um pouco menos complexo de vira-lata que a gente tem, né? E outra questão, e o gás natural? A Vibra também foca gás natural, GNL? Voltando à tua colocação, eu acho que, sem dúvida alguma, o etanol, e a gente tem que olhar as políticas públicas, vai acontecer. Independente de soluços no curto prazo, que todos os países têm, existe um caminho que ele é inexorável, na minha opinião, que é o avanço do etanol. Pode um ano ou outro acontecer alguma, pode, mas assim, virá. Esse é um avanço do etanol. Até porque eu acho que vou repetir, a transição energética do Brasil, ela não é, e aí eu tenho uma opinião semelhante à sua, ela não é o carro elétrico no país. A gente não pode adotar uma solução de outros países para se aplicar no nosso país, que tem tanta energia renovável, claro, tanta capacidade de biomassa. E para que nós vamos adotar uma solução que demanda um investimento significativo? Mas você não acha que a gente está perdendo espaço com o carro elétrico? Tanta propaganda de carro elétrico, o próprio governo subsidia. Como é que o setor assim, poderia reagir mais? Assim? Eu não sei, às vezes eu fico achando que nós não sabemos fazer a propaganda certa para o carro a biocombustível e o pessoal do elétrico sai fazer a propaganda certa. Eu não acho. Acho que se você olhar, o espaço do carro elétrico tem sido relativamente pequeno. Ele não está crescendo na proporção. É um assunto que dá muito mais o que falar, mas ele dá o que falar em pequenos nichos de mercado, né? Então você pega nas grandes cidades, em bairros nobres, ali a pessoa vai ter nicho, um carro elétrico. É muito nicho. E acho que continuará sendo nicho no Brasil. Acho que a solução para o mercado brasileiro vai passar pelo etanol e, eventualmente, o carro híbrido. Etanol, mas mesmo assim eu acho que essa é uma solução de depois de 2030. E gás, Enes? Gás, a Vibra analisa uma possibilidade, como a gente, obviamente nós não temos gás natural hoje no nosso portfólio de produtos, né? Mas é algo que a gente analisa
como que nós poderíamos entrar, ângulos, possibilidades, seja através de parceria, seja... A gente entende que é uma potencial solução para os Agora tem o nossos clientes. biometano, né, que também está no combustível para o futuro, né? O biometano, a gente até já esteve mais no biometano, decidimos sair, a gente entende que ali é um mercado também muito mais nichado, é um mercado menor do ponto de vista de potencial. O gás natural a gente acha que definitivamente, mas não só para mobilidade, mas também para grandes indústrias. Então a gente percebe um uso cada vez maior da grande indústria que quer sair de produtos fósseis com mais emissão de carbono para um produto que é literalmente uma transição, né? Enquanto não tem uma solução melhor, o gás natural ele é um produto que tem uma emissão de carbono menor relativa a outros produtos fósseis. Então, assim, a gente enxerga esse produto como uma transição, não temos ainda no nosso portfólio de produtos, mas estamos analisando possibilidades de como a gente pode vir a entrar nesse negócio. Acredito que ele pode ser um substituto, em alguns casos, para caminhões, a diesel, mas também ainda não é a solução em larga escala. Eu acho que o diesel, hoje, a única solução que eu vejo mais premente é, de fato, o aumento do biodiesel no diesel. Porque para você poder ter gás natural para caminhões em larga escala, você vai ter uma necessidade de uma infraestrutura nas nossas estradas, investimento de infraestrutura, impostos, que é muito significativo. São operações bastante mais complexas do ponto de vista até de segurança operacional. Então, assim, ele vai avançar, mas também acho que são em alguns nichos específicos. Do ponto de vista regulatório, assim, quando a gente fala de biodiesel, né, muita gente também fala que um problema é a questão da mistura, de certas distribuidoras não cumprirem com a mistura, né? Porque muitas vezes o biodiesel é mais caro que o diesel, o sujeito reduz a mistura para poder aumentar a margem dele. Esse problema, assim, ele está mais superado ou você acha que é um problema que ainda persiste do ponto de vista regulatório, essa questão da mistura, hein? Não, ainda é algo que persiste. A gente está trabalhando junto com o NP e com o governo, aí temos uma parceria, principalmente através do ICL, do Instituto do Combustível Legal, para a gente encontrar maneiras de que todos cumpram. Essa é uma regulação. Obviamente a Vibra cumpre, seja lá o que a regulação exija, e a gente tem que ter todos os players de mercado tem que jogar dentro das 4 linhas, como eu costumo dizer. Eu acho que é isso que a gente quer. Temos trabalhado bastante com o NP e governo para que isso seja, porque eu acho que vai ser também um caminho sem volta, né? O biodiesel vai gradualmente aumentar o seu percentual no diesel. O que nós somos é que todas as distribuidoras cumpram, e temos tido bastante apoio e trabalho conjunto para encontrarmos caminhos para inibir essas práticas ilegais que ainda existem um pouco com algumas distribuidoras. Aliás, por falar em jogar nas 4 linhas, né, esse setor é um setor que é difícil jogar nas 4 linhas, né, porque tem questão aí de, como a gente falou agora do biodiesel, tem questão de sonegação, tem questão de adulteração, e a gente está vendo que essas coisas estão assim, sendo cada vez mais debatidas, e cada vez mais eu percebo, né, eu trabalho com esse assunto há alguns anos, que a coisa está evoluindo no sentido de depurar, né, da gente ter um setor mais limpo, né, desse tipo de prática, né. Depende muito de legislação do Congresso Nacional, depende da questão da agência reguladora, né. Mas assim, você acha que a gente também caminha para quais as medidas que você acha que poderiam ser tomadas, assim, no sentido da gente ter um setor mais organizado? E outra coisa, e a questão do refino, assim, essa questão de você ter uma refinaria só também é um outro issue, né, que você começa a ser também, acaba sendo também importador, né? A Vibra é uma importadora de diesel, mas ano que vem, pelo que a gente está vendo, o preço do petróleo vai ficar barato, né? Vai ser bom aí, porque não vai precisar aumentar muito o preço da gasolina e diesel. Tem essa coisa de importação também, ano que vem você está vendo a Vibra menos importadora? Assim, quando a gente olha do ponto de vista do setor, a melhoria do setor, né, realmente é um setor que nos últimos 30 anos ele foi aumentando a quantidade de práticas que eu chamaria irregulares. Adulteração de produto, evasão fiscal, diversas atividades, não mistura do biodiesel, basicamente ilegais. Pessoas empresários cometendo crime.
né? Basicamente é o que você tem, é o que a gente pode falar disso. Eu acho que hoje, né, nos últimos, não só agora, mas nos últimos 18 meses, a gente tem tido uma evolução como nós nunca tínhamos visto no setor. E definitivamente, na minha opinião, a gente atingiu o que eu tenho chamado de um ponto sem retorno. Eu não tenho dúvidas que nós vamos caminhar na direção de ter um setor mais íntegro, um setor mais ético, em que todos joguem dentro das 4 linhas. Então, eu acho que eu fico muito feliz de ver isso, porque isso não é bom só para o setor, isso é bom para o país. Para o consumidor, né? Para o consumidor, para o país. Mas para o país de entender que a gente precisa de empresas éticas, que entenda que jogar na bola, que jogar corretamente, é isso que a gente quer no nosso país. São pessoas, empresários que trabalham honestamente, ganhem as coisas honestamente e façam o seu trabalho. E eu acho que hoje a gente tem muito apoio, tanto do agente regulador, a ANP, como também temos bastante apoio do governo, seja governo estadual, do governo federal, vários governos estaduais, do governo federal, para a gente poder avançar em legislações específicas, ou regulações específicas, ou fiscalizações, para que a gente possa caminhar na direção certa. Sim. Nunca estivemos tão próximo. Claro, o mal feito vai continuar existindo alguma coisa, mas não podíamos na intensidade não pode ser que regra, estava. né? Tem que ser exceção. Exatamente, ele estava muito mais como regra, e eu acho que agora a gente atingiu um ponto que nós vamos melhorar significativamente o nosso setor. Eu acho que a questão tributária é uma questão que merece ser discutida um pouco mais, né, na minha opinião, né? Porque qualquer setor onde você tem tributo muito alto, você tem um incentivo à sonegação, né? Não tem jeito, né? Aquela tal da curva de Laffer, né? Chega a um ponto que você aumenta a tributação, em vez de aumentar a receita, você aumenta a sonegação e reduz a receita. Então, um setor ainda que tem uma tributação muito complexa, que eu acho que aí sim, se você conseguisse ter uma tributação um pouquinho menos complexa, mais simples, mais fácil das pessoas entenderem, talvez seria a maneira melhor de você realmente definitivamente acabar com esse tipo de free rider, né, que eu chamo, que você tem no setor. Né? Exato. Eu acho que a reforma tributária vai ajudar nesse sentido, porque vai simplificar, mas não só a reforma tributária também, mas a gente conseguiu alguns avanços recentes, que foi a monofasia do diesel, da gasolina, de todos os impostos da diesel e da gasolina, e da monofasia dos impostos federais do etanol. Isso faz com que todo o imposto ele é cobrado no produtor. Então você não tem mais, na cadeia de combustíveis para baixo, você não tem evasão fiscal. Então você reduziu muito. Hoje, basicamente, que é um projeto que a gente quer trabalhar em 26, que é agora ter a monofasia dos impostos estaduais do etanol. Resolvendo isso, acho que a gente resolve bastante dessa questão tributária, que em conjunto com a reforma tributária vai simplificar bastante esse arcabouço, porque o nosso setor, você está correto, é muito imposto e um alto movimento de dinheiro, né? O fluxo financeiro muita que liquidez, passa no nosso setor é muito grande. Desde um posto de gasolina, o faturamento dele é muito grande, assim como as distribuidoras, e margens o faturamento... baixas, né, Ernesto? Exatamente. Então, você pega aí no setor, nós temos margem de 2%, 3%, tanto nós como os postos de gasolina. Ernesto, assim, a gente está chegando ao final dessa conversa, assim, mas eu quero tratar 2 assuntos específicos de Vibra aqui com você. Primeiro é o seguinte, lubrificante. Lubrificante é uma coisa também que na mente das pessoas é uma coisa que não se usa mais, né? Falo, botar lubrificante no carro. A gente lembra do Lubrax, até quando patrocinava o Flamengo, né? Então tinha todo mundo conhecia o Lubrax. Esse mercado lubrificante, explica, ele ainda está crescendo? Qual é a explicação para você apostar, você no caso a Vibra apostar? E até mesmo recentemente eu vi que vocês demonstraram certo interesse de adquirir a Moove, né, que é a empresa de lubrificante lá do Grupo Cosan. Então, a gente vê o mercado de lubrificantes ainda em crescimento, né? Ele ainda cresce aproximadamente igual ao PIB brasileiro, né? A gente tem que olhar esse Brasil de norte a sul, né? E por aí você ainda tem muito... Primeiro você tem todo o agronegócio crescendo, que tem um consumo de lubrificantes expressivo, não é só lubrificante de automóveis, mesmo automóveis, a frota do Brasil não é uma frota renovada, é uma frota antiga, que ainda tem, enfim, bastante lubrificante. Então, assim, e nós vemos o lubrificante continuando a crescer ainda de acordo com o PIB nos próximos 4, 5 anos. E nós temos, como você mesmo mencionou, a marca top of mind do Brasil, que é a Lubrax.
Em conjunto com isso, então nós temos no negócio de lubrificantes duas competências, vantagens competitivas, que uma é a marca Lubrax e a outra é a nossa fábrica, que a gente expandiu recentemente, no final do ano passado, e hoje nós temos a maior fábrica do hemisfério sul de lubrificantes, uma das mais modernas e com menor custo. Então, assim, nós temos duas vantagens competitivas entre a marca e a nossa capacidade de produção que nós queremos levar mais longe, queremos chegar mais e crescer mais. Então, ainda assim existe oportunidade de crescimento no Brasil, mas também expansão de negócios para o restante da América Latina. A Vibra quer levar o Lubrax cada vez mais para fora do Brasil, em especial na América Latina. Estamos avançando agora, já abrimos operações comerciais na Argentina, vamos começar com o Cone Sul. A gente estava muito tímido, fazendo pequenas exportações daqui, então agora a gente quer expandir de maneira mais forte para nos tornarmos aí nos próximos 5 anos um dos líderes, o líder no mercado de lubrificantes da América Latina. Ernesto, as empresas de petróleo tradicionais, né, não é que a Vibra seja uma empresa de petróleo tradicional, mas de certa maneira né, porque o grande business dela é distribuir combustível fóssil, né, ainda é esse o grande negócio dela. Né. Toda empresa de combustível fóssil que investiu em renovável se deu mal, né, perdeu dinheiro, né, e a Vibra investiu na Comerc. Foi um bom negócio? Como é que a Comerc vai ser daqui para frente dentro aqui do Grupo Vibra, hein? Eu acho que assim, a Vibra quando a gente olha a Comerc, a gente gosta muito desse ativo. A gente olha que definitivamente é uma das melhores empresas com competências únicas que a gente não encontra no mercado de energia. Porque a Comerc, diferente de outras empresas de energia, ela nasce, e daí vem um pouco o nome mesmo, é uma comercializadora de energia, que nasce 20 anos atrás com um DNA empreendedor e de foco no cliente. Você tem muito pouca empresa de energia. As empresas de energia, elas nascem com ativos, um investimento pesado em ativos de geração de energia, seja hidrelétrico, ou solar, ou eólico, e pouco conhecimento do cliente. A Comerc, ela nasce ao contrário, com uma competência única, depois que ela vem e agrega ativos de geração de energia. Então, quando a gente olha a Comerc, a gente vê um ativo único, de fato, no mercado de energia. O que nós vimos é que ela tem baixa sinergia com a Vibra. Então, não tem uma alta sinergia de negócios com a Vibra, é uma sinergia mais baixa. Nós fazemos alguns negócios de energia com os nossos clientes, também comuns na Vibra, mas não é significativo esse movimento. Então, a Vibra gosta bastante desse ativo. Nós estamos trabalhando a Comerc para que cada vez mais ela seja uma empresa eficiente, lutando com a questão do curtailment, é algo que afeta muito o Brasil, que, aliás, eu acho que é algo que o Brasil ainda tem que ter uma política mais clara para isso, porque assim, não dá para nós nos conformarmos, a gente cortar energia renovável enquanto a gente está gerando energia aí de combustível fóssil. Então hoje acontece isso. Mas foi um planejamento equivocado, né, Ernesto? Porque você construiu muita planta de eólica e solar, não tinha carga, por exemplo, né? Então nós temos uma oportunidade de buscar saídas para isso. Acho que a bateria, sem dúvida alguma, vai ser um caminho. O programa, algo ligado a baterias aí, mas a gente vê um futuro da Comerc aliando essa competência que ela tem comercial, com clientes, relacionamento com clientes. Definitivamente nós temos uma equipe comercial muito boa de atendimento ao cliente, de fazer a gestão de energia do cliente, que pode agregar valor e trazer bastante crescimento, e agregando em outras plataformas também. Para a gente assim, fechar um pouco a nossa conversa mesmo agora, eu vou falar um pouquinho só rapidamente de SAF, né, que eu acho que é um assunto que interessa muita gente, né? Vocês são pioneiros, durante a nossa conversa já colocou, né, o aeroporto de Salvador, a questão de você estar trazendo SAF do exterior, mas assim, tem uma questão aí de custo, né? Porque eu sempre falo assim, tudo bem, vamos reduzir o consumo de combustível fóssil, mas a gente vai reduzir se não gerar inflação, se as pessoas poderem continuar usando aquele produto, pagando mais caro, né? Então acho que o avanço tecnológico ele tem que olhar a redução de custo. Na hora que ele for mais barato que o atual combustível, aí ele vai tomar o mercado. Enquanto isso, fica um pouco difícil, né? E como é que está hoje a diferença de custo de SAF para querosene de aviação e como é que você vê esse contexto? Hoje, Adriano, eu acho que você está absolutamente correto. Hoje, 15 a 20 vezes o preço é inviável, até porque
ainda não se definiu rotas tecnológicas definitivas que vão ser as vencedoras desse mercado, e mesmo quando você abrir esse caminho, a gente depende de escala, porque escala em qualquer indústria é importante para reduzir custo, e isso vai acontecer de maneira gradual. Mas para mim a melhor definição disso é o ser humano ele tende a superestimar o impacto dessas transições no curto prazo e subestimar no longo prazo. E o SAF, para mim, é isso. Não vai acontecer na velocidade que a gente acha no curto prazo. Então não vai. Acho que nós não vamos ver uma grande substituição de querosene de aviação nos próximos 5, quiçá 10 anos. Mas ele virá. E ele vai substituir a querosene de aviação. A gente vai olhar daqui 15, 20 anos e não tenho dúvida em afirmar que uma quantidade massiva, 70%, 80%, 100%, do combustível de aviação será no SAF. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. O difícil é você acertar esse time. Ele está mais no longo prazo do que no curto prazo, mas vai acontecer. Eu acho que as tecnologias estão sendo desenvolvidas, elas levam mais tempo para se chegar a rotas viáveis economicamente. Depois a gente vai levar anos para construir escala para que os custos sejam mais acessíveis, e aí chega um momento que você vai criando aquele momento. Então, nós superestimamos, vai acontecer tudo em 3, 4 anos, e aí não vê acontecer, fala, não vai acontecer nunca mais. Quando você abre o olho lá, 15 anos atrás, está acontecendo. Isso é que a Vibra faz, é ir pilotando, tendo entendimento, conhecendo, inovando, para que a gente esteja pronto para o momento que essa tecnologia tiver e a gente avançar e poder estar com o SAF pronto para atender o nosso cliente. A gente está vivendo um período de grandes transformações, a verdade é essa. Se a gente olhar o custo mesmo da eólica e da solar há 10 anos atrás, não se compara com o custo hoje, né? A gente está vendo lá o que o grande economista Schumpeter falava, que era distribuição criativa, né? Exato. Entendeu? Então nós estamos vivendo essa fase, a fase da inteligência artificial, dos data centers, a chamada quarta revolução industrial, onde a gente vai consumir mais energia do que a gente já consumia antes, né? Mas, Ernesto, muito obrigado, cara, pela gentileza de você ter atendido a gente aqui no escritório da Vibra. A conversa foi ótima, só tenho que te agradecer, né? Obrigado. E interessante saber do futuro da Vibra, do que você pensa desses combustíveis do futuro, né? E é uma empresa que realmente é um exemplo de empresa no Brasil, né? E que eu tenho um certo, assim, olhar carinhoso para a Vibra, né? Porque eu acho que a Vibra foi o primeiro grande sucesso, uma privatização que muita gente nunca acreditava na época. Né? Muito obrigado, Adriano, um prazer estar com você, participando desse programa tão rico. Eu agradeço muito a oportunidade e acreditando nesse potencial da Vibra, de continuar sendo a maior distribuidora do país, estando aqui para os brasileiros, para poder gerar riqueza para o país, gerar riqueza para os nossos acionistas, gerar oportunidades de desenvolvimento para todos os lugares que a gente está e levando o combustível e a energia que o nosso cliente quer. É isso que a gente quer estar lá, participando do combustível fóssil, a transição energética, levando essa energia do brasileiro. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Power do Brasil Journal. A gente conversou sobre combustível do futuro, a gente conversou sobre SAF, né? Conversou aí sobre essa destruição criativa que o mundo está passando, né? E com certeza, como diz isso aqui o Ernesto, vai acontecer, né? A gente subestima o presente, né? Mas a gente vai chegar lá e acho que a conversa foi ótima mais uma vez. E até o próximo episódio, e a gente espera os comentários nas redes sociais do Brasil Journal e do CBE. Esse é o Power, um videocast do Brasil Journal. Quer receber conversas como essa antes de todo mundo? Siga o Power no Spotify e compartilhe esse episódio com quem também vive e precisa entender o mundo da energia e dos negócios. Agora que você já segue o Power, não perca as entrevistas que já tivemos nos últimos episódios. São insights relevantes e vão transformar a forma de você entender e investir em energia. Para ficar por dentro do que realmente importa em finanças e mercados, é fácil. Siga o Brasil Journal e acesse brasiljournal.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.